Essa teoria, então, só para mim pegar essa parte que você falou, que a gente passa para eles o que a gente encontra aqui. E eles devolvem como tecnologia para a gente. Como tecnologia da Né? aviação. Sim. É porque tem uma teoria de que as novidades, as novas situações que a gente tem, por exemplo, de armamento, são descobertas através de tecnologia alienígena. Nem sempre. Mas uma parte eu admito que pode ser sim como conjectura. Né? Porque a gente afirmar categoricamente isso, a gente não tem provas. Assim, provas definitivas. Mas provas circunstanciais de que isso ocorre, a gente tem. Por exemplo, existe um documento que foi liberado pelo FOIA, a Lei de Liberdade de Informação norte-americano, que são documentos que comprovam o envolvimento do Robert Bigelow, que é o do Bigelow Aerospace, aquele bilionário que mexe com a parte espacial, e ele foi contratado pelo Pentágono norte-americano, ganhou lá bilhões lá de dólares para poder trabalhar metamateriais e construir um local onde seriam armazenados esses fragmentos, esses objetos que advêm de quedas, de acidentes de OVNIs. Então, outra coisa que consta desses documentos é algumas particularidades, características desses metamateriais, em que ele já fazendo alguns testes ali, né, mais evoluídos dentro da ciência, ele descobriu e isso é relatado nesses documentos que hoje estão disponíveis. Então, existe. Há um interesse grande científico em cima desse material e também um interesse militar. Por quê? Porque através de uma engenharia reversa você pode transformar aquela tecnologia dos OVNIs em algo que vai colocar os Estados Unidos, por exemplo, num destaque em relação tecnológico a outros concorrentes, né? Por exemplo, a China, a Rússia, né? Total. Então, esse material é super valorizado atualmente. Hoje se fala de metamateriais, de super materiais também, né? Que seriam materiais diferenciados na sua quantidade de isótopos. Então, por exemplo, tem um caso, deixa eu puxar aqui já um caso. Esse é um caso clássico da ufologia brasileira e que envolveu um metamaterial. O caso ele ocorreu no dia 7 de setembro de 1957, na Praia das Toninhas, no litoral de São Paulo, de Ubatuba. Eu tive oportunidade de conversar com testemunhas da época, de colher alguns depoimentos. Sei de cientistas da FGV, aqui em São Paulo, que tiveram também contato junto com um cientista da Universidade de Stanford, que é o Peter Sturrock. Peter Sturrock esteve no Brasil em 1985, indo para Ubatuba para entrevistar pessoas e investigar melhor isso, para depois fazer um trabalho científico. Ele tem inclusive uma cartilinha, um livrinho, onde ele expressa ali o resultado desse trabalho em cima do caso do OVNI que explodiu em Ubatuba, em 57. Esse OVNI, como que aconteceu? Algumas pessoas estavam na praia, naquela época tinha 6 casas de pescadores ali, e então era uma vila de pescadores que vinha, vez ou outra, pessoal de São Paulo, do interior de São Paulo, para passar o fim de semana ali. Então, para pescar, os caras às vezes alugava a casa do caiçara ali para poder passar ali o final de semana e ter um final de semana agradável, pescando, comendo ali um churrasco, né, bebendo ali uma cerveja. Lazer mesmo. Puro lazer. E aí o que aconteceu? Um objeto luminoso e parecendo uma bacia, né, um disco voador mesmo, ele desceu à vista desses turistas e de alguns pescadores até a parte baixa ali do mar, né? Até a linha do horizonte, e quando ele foi subir, ele explodiu. Algumas pessoas dizem que viram um outro objeto luminoso que parece que tinha atingido esse objeto um pouco antes da explosão, e o objeto maior caiu no mar e alguns fragmentos vieram parar na praia.
Esses fragmentos eles foram coletados, né, por ou algum turista ou pescador mesmo naquela época. E esses fragmentos, juntamente com uma história, chegaram ao conhecimento do... isso aqui é os fragmentos, tá? Chegaram ao conhecimento do Ibrahim Sued, que era um colunista do jornal O Globo, um jornal carioca. E depois... É esse que você tem na sua casa? Você tem um fragmento de nave na sua casa, não tem? É desse caso. É desse daí? Desse caso. E aí, esse cidadão que está aqui, ó, na revista O Cruzeiro, que foi publicado também esse caso, é o doutor Olavo Fontes, que era um ufólogo carioca também, que depois mandou analisar isso no Ministério da Agricultura do Brasil e foi dado como magnésio 99,9% puro. A gente teve depois 4 fragmentos que nós recebemos de um filho de um militar do Exército. Esse material aqui que nós recebemos, que ele falou pra gente que era do caso de Ubatuba, que o pai dele participou do recolhimento disso e tudo mais. A Marinha também, na época, participou disso. A gente levou para USP, fizemos 2 análises, uma análise quantitativa e outra qualitativa. No material, aqui está um dos laudos da USP, e deu aqui, ó, 99,3% de magnésio, com inclusões compostas preferencialmente por MgO, né? O 0,07% era óxido de magnésio, ou seja, magnésio enferrujado, o que nos faz crer que, como caiu no mar, tem o sal e tudo mais, isso oxida, né? Sim. Então, com certeza se trata desse tipo de coisa. Outra coisa interessante de falar desse material de Ubatuba é que alguns fragmentos foram parar num museu da Argentina. Eu estive lá no Museu da Argentina, o Museu OVNI, e tem uns fragmentos maiores, que são esses que estão aí embaixo. Esses fragmentos, um físico francês que trabalha na NASA e também no Bigelow Aerospace, ele é consultor desses 2 órgãos, né, da NASA e do Bigelow, e o Jacques Vallée esteve lá, conseguiu esses fragmentos e levou para a Universidade de Stanford, daquele Peter Sturrock, onde um microbiologista chamado Gary Nolan, que é esse cidadão aqui, essa aqui é as amostras de Ubatuba, analisou esse material com um equipamento de precisão e bem moderno que analisa os isótopos do magnésio. Porque assim, o magnésio terrestre, ele tem uma composição isotópica específica. Certo. No caso ele chegou à conclusão de que os fragmentos do OVNI que explodiu em Ubatuba era 30% diferente do magnésio terrestre. Que a gente tem na Terra. Então isso não veio da Terra. É o mesmo elemento da tabela periódica, nenhum elemento diferente foi encontrado, mas ao mesmo tempo é um material que não existe na Terra e muito menos poderia existir naquele lugar que foi encontrado. Exatamente, porque não tinha nenhuma metalurgia ali na Praia das Toninhas, em Ubatuba, naquela época, em 57, e não tem como, naquela época, você manipular o magnésio para modificar os isótopos. O Gary Nolan, esse microbiologista norte-americano, que já analisou mais de 10 elementos provenientes de OVNI, de outros casos, inclusive, ele deu um depoimento, tá na internet aí, para quem quiser ver. Ele falou o seguinte, que hoje, com a tecnologia que nós temos, é possível mexer no isótopo, mas ele não entende o porquê alguém faria algo desse tipo. Porque não tem uma serventia. Pelo menos, por enquanto, ele não sabe para que serviria mexer nos isótopos desse material. Mas isso também só hoje. Na época era impossível. Na época era impossível. Em 57, não tinha tinha tecnologia para você modificar nada. Não tinha nada. Hoje seria possível, mas seria uma técnica muito cara, que custa muito dinheiro, e não tem uma serventia. Mesmo assim, hoje, o que ele está fazendo? Ele está empreendendo alguns estudos em cima disso para saber se, modificando o isótopo, por exemplo, de magnésio, que é um material extremamente inflamável, se de repente isso evitaria essa explosão ou
que ele pudesse ser utilizado na parte aérea, já é utilizado o magnésio, né? Alguns aviões têm algumas partes ali que às vezes é feito de magnésio, porque magnésio é extremamente duro e leve, né? Um material duro e leve. Mas ele é explosivo, né? Ele encandece, tanto é que nas festas juninas, aquele fogos branco que a gente vê dos fogos de artifício é magnésio. Total. Né? Aquele esbranquiçado. Então, hoje, a ciência ela está de olho nesse material. O Jacques Vallée é esse daqui, ó. Esse é o Jacques Vallée, juntamente com a pesquisadora argentina, coletando o material lá no Museu da Argentina, né? Material que foi analisado. Então, ó, metais de OVNIs, eles têm um interesse hoje muito grande pelos militares, pelos cientistas e grupos ufológicos.